Boa tarde, presidenta. Boa tarde aos colegas deputados, aos servidores da casa. Eu estava conversando agora com a deputada Amanda e dizendo que ainda estou em dúvida se eu vou falar tudo que eu anotei para falar, mas acho que se a gente começa pelo que há de mais duro para ser falado, a gente resolve. Como na escola, quando a gente estuda mais as matérias mais difíceis, a gente passa logo por isso e pode gastar o nosso tempo com as que a gente gosta, né? Nós assistimos nos últimos dias o resultado da condenação em primeira instância do homem que nos ameaçou e muito pessoalmente, falando da minha experiência, tirou muito a minha paz, né? Houve a filmagem do interior, a divulgação de fotos de onde eu morava, do meu veículo, do apartamento do meu irmão, que à época era menor de idade. Então, foi um processo muito duro e muito complicado. E um processo que fala muito sobre como a violência contra as mulheres está organizada também dentro de um espectro político. Eu tenho conversado, Leninha, com vários colegas deputados e colegas vereadores, amigos que estão no MP também, falado muito sobre como isso não tem a ver apenas com a violência contra a mulher, sabe, gente? Isso tem a ver com violência contra mulheres progressistas. Isso tem a ver com violência contra mulheres mais à esquerda, de centro-esquerda e de esquerda. Isso está localizado do ponto de vista do espectro ideológico e isso precisa ser dito com muita clareza. E eu não desejo que nenhuma amiga deputada mais à direita, como a deputada Amanda, ou como a deputada Carol, ou Chiara, ou qualquer deputada que seja, sofra ameaça para que provem que eu estou errada. Não é isso. Eu desejo que nenhuma de nós sofra ameaça, porque esse é um processo que nenhuma de nós merece viver. E eu fiquei pensando muito sobre como, a todo momento, eu me coloquei, desde que eu entrei na política enquanto movimento estudantil, para além de mandato e de fazer a política institucional, mas enquanto movimento estudantil, enquanto militância na universidade, como eu sempre tive um posicionamento muito claro, e um posicionamento, por exemplo, de enfrentamento, lá em 2016, ao golpe que a presidente Dilma sofreu, e depois, em seguida, em relação ao governo Bolsonaro. E, Leninha, eu nunca desejei a morte do Bolsonaro. Eu nunca ameacei o Bolsonaro, eu não conheço um amigo meu que tenha feito isso, ou o Temer, ou a Aécio. A gente nunca escreveu um e-mail falando sobre como ele seria estuprado, ou como a gente cortaria os órgãos dele, e, enfim, aquelas coisas todas que falaram que iam fazer com a gente. E isso mostra para a gente com muita clareza que isso tem uma questão de gênero muito clara, porque a gente ameaça de estupro a mulher. E essa organização da extrema-direita dentro de Minas Gerais tem um motivo muito claro. Vencer Minas Gerais é vencer a eleição. Todo mundo sabe disso. Ganha a eleição nacional quem ganha Minas Gerais. E o Bolsonaro perdeu porque perdeu Minas. Perdeu porque não deu conta de Minas Gerais. E é por isso que a extrema-direita está tão organizada aqui no nosso estado. E é por isso que esse tipo de ameaça acontece dessa forma tão vulgar e tão banal. E aí eu acho que a Bela foi muito sábia na fala dela aqui, porque ela trouxe que, assim, Bela, é quase como se nos ameaçar fosse o menor dos problemas, sabe? Porque ter entrado nesses fóruns, eu fiz uma boa relação com o doutor Mauro, que é promotor do Ministério Público, lá dos crimes cibernéticos, e deixar meu abraço para ele, para todos do MP, da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas eu fiz a bobagem de entrar nesses fóruns. E eu arrependo completamente de ter feito isso. Eu me arrependo 1000% de ter feito isso, porque eu nunca tive problema para dormir, sabe? E eu fiquei com problema para dormir depois que eu entrei naquele fórum. Parecia que me ameaçar perto da pedofilia que eu vi lá, perto da zoofilia que eu vi lá, perto do racismo e das falas completamente abjetas em relação a mulheres, mas muito especificamente em relação a mulheres negras. Parecia que ameaçar a gente era o menor das coisas que estava acontecendo ali. E foi um processo tão cruel que foi um processo em que chegou um certo momento, Carlos Henrique, que parecia que errado éramos nós que estávamos com escolta. No meu aniversário, 31 de janeiro de 2024, no meu aniversário, eu saí para jantar. Eu, meus sogros, meu marido, meus padrinhos de batismo e meu irmão menor de idade. Agora que ele fez 18 anos. E eu fui filmada, porque as pessoas estavam filmando a viatura na porta do restaurante e a gente sentado no restaurante. A gente nem comeu o prato principal, a gente comeu a entrada e foi embora.
E, num certo momento, Bela, passou a impressão assim, que eu que estava errada de estar ameaçada, ou que eu estava gostando daquilo, ou que aquilo tinha sido desejado por mim em algum momento, e isso não aconteceu. E se o momento das ameaças serviu para alguma coisa, foi para uma aproximação muito grande do mandato com a Polícia Militar e um respeito muito grande que a gente adquiriu por ele, e que eu sei que a deputada Bela, por eles, e que eu sei que a deputada Bela também compartilha. Mas o que eu queria dizer com muita clareza é que isso não é à toa. Isso é porque nós somos mulheres, isso é porque nós somos progressistas, isso é porque a gente está em Minas Gerais. É uma combinação de fatores muito específica que fez com que isso acontecesse. Eu sei que a gente já perdeu a conta de quantas ameaças a gente recebeu, mas a prisão desse indivíduo, a prisão desse homem que estava ali participando e efetivamente atuando nessa rede que tinha ameaças a mulheres, pedofilia, racismo e tudo isso que a gente trouxe aqui, a prisão dele é muito importante, porque a prisão dele traça uma linha e diz: daqui a gente não passa mais, daqui a gente não aceita mais, daqui a gente não cede mais. E eu queria agradecer muito a essa casa, Leninha. Agradeça ao presidente em meu nome, por favor. E eu queria agradecer, quem está aqui dos líderes é o deputado Bruno Engler. Queria agradecer a todos os nossos líderes, porque os líderes de direita e de esquerda se posicionaram aqui, traçando uma linha também, dizendo também que aquilo era inaceitável, inclusive, quando necessário foi, impondo limite a colegas parlamentares. Porque se a gente não tem condição de respeitar, e respeitar, inclusive, o direito à vida, o direito à dignidade humana dos nossos colegas que pensam diferente da gente, a gente está indo para aquele lado de quem prefere a pólvora do que a política. E na ausência da política, na ausência do debate, o que serve mesmo é pólvora e é sangue. Não é para lá que a gente quer arrumar. O lado para onde a gente quer caminhar é o lado do diálogo, do debate, do enfrentamento de ideias, que é bom, que às vezes esquenta, mas que pressupõe respeito. Eu não quero nem a morte, nem as ameaças, nem a violência a nenhum parlamentar da direita. Pelo contrário, eu quero que a gente esteja aqui com saúde, eleitos, numa democracia plena, para a gente poder debater, discutir e construir os caminhos que forem possíveis. Então, queria deixar isso aqui registrado, porque hoje parece que tiraram um piano das minhas costas. Então, muito importante a gente ter essa oportunidade de trazer isso a público.